Olá, sejam bem-vindos ao Agroamérica. Meu nome é Gabriel Estrela e este é um dos primeiros programas em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Enfim, quais são os desafios hoje para o desenvolvimento rural na região? Nós temos a iminência da gripe aviária, novas perspectivas de cooperação, mas também temos a questão dos desafios do clima, do aumento da temperatura pelo mundo e quais são os impactos disso na agricultura. Para falar sobre isso, eu recebo com muita honra o Luiz Beduski, que é o oficial para Políticas de Desenvolvimento Rural da FAO. Normalmente o senhor reside, está em Santiago e agora terminando uma visita aqui em Brasília, uma visita muito importante de cooperação com o governo brasileiro. Luiz, seja muito bem-vindo. Queria começar a perguntar para você um pouco mais de como foi essa semana dessa visita importante, dessa cooperação entre a FAO e o Brasil. Muito obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com você, nesse programa, no Agroamérica, aqui no AgroMais. Prazer estar com todos que estão nos acompanhando aqui. E, de fato, a gente vem terminando hoje toda uma semana de diálogo com as autoridades nacionais, numa missão internacional de apoio ao Brasil na agenda de segurança alimentar e desenvolvimento rural. É uma agenda que é consequência da visita do nosso diretor regional, o senhor Mário Lubetkin, aqui ao Brasil nos primeiros dias do ano, na posse do presidente Lula. Nosso diretor encontrou com vários dos ministros e ministras que estavam tomando posse naquele momento, junto com o presidente, a partir dos acordos, das conversas, das perspectivas de convergência de agendas, é que a gente acaba depois vindo aqui durante essa semana para identificar então já oportunidades concretas de acompanhamento da FAO à agenda da segurança alimentar, do combate à fome, da produção saudável de alimentos, num contexto que, como o Gabriel dizia, é muito mais desafiador, seja pela questão do clima, seja pela questão econômica. Então foi uma semana muito produtiva, a gente vai conversar dela aqui nessa entrevista, mas realmente termino a semana com um prazer enorme de poder ter estado junto com alguns colegas durante essa semana aqui em Brasília, para ir estreitando os laços, reafirmando os laços de colaboração históricos entre a FAO e o governo brasileiro. Fantástico, fantástico. Agora, a posição do governo federal tem sido de investir mais na segurança alimentar, investir mais em agricultura sustentável, reduzir o desmatamento. Afinal de contas, é uma tentativa de aprimorar o que já existe no campo, correto? Agora, qual é o papel do Brasil na questão da segurança alimentar, quando a gente fala da questão regional e também mundial, Uma excelente pergunta, Gabriel, porque olha só, no âmbito das Nações Unidas, das quais a FAO é uma das agências especializadas, a gente existe exatamente para, dentro desse universo das relações internacionais, fazer avançar a agenda de segurança alimentar, de combate à fome. Não é uma casualidade que, no que a gente chama dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o ODS número 2 tenha o nome de Fome Zero. A trajetória do Brasil nos últimos 20 anos contribuiu a nível global para colocar o problema da fome na agenda internacional. E aí a gente pode ir até lá atrás no Josué de Castro, que foi o primeiro brasileiro a colocar com sua Geografia da Fome o problema desse flagelo humano que não é consequência de um fenômeno natural. Isso é importante a gente sempre frisar. Em pleno século XXI é impensável a gente ainda continuar com uma população com fome, com tanta pujança do ponto de vista da produção. Isso responde parte da sua pergunta. O Brasil é um ator fundamental na agenda de segurança alimentar, não só pela sua capacidade produtiva, a sua agricultura, que é uma agricultura muito produtiva, muito eficiente, uma agricultura que vem cada vez mais se aprimorando, sendo parte fundamental da equação da oferta alimentar, mas que tem, como país, também o desafio de alimentar as 33 milhões de pessoas que passam fome nesse
século XXI. Então, aqui tem muita coisa feita, tem um acúmulo muito grande, mas tem um novo desafio ao qual a FAO se soma. A FAO vem aqui para, uma vez mais, junto com o governo brasileiro, colocar a bandeira do combate à fome na agenda pública, com algumas coisas novas que eu acho que são importantes de colocar. Não é combater a fome com qualquer tipo de alimento. Aqui tem uma oportunidade enorme de fazer uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais inclusiva, uma agricultura mais resiliente, né, aos choques. E a gente está vivendo um momento de muitos choques, né? A palavra, para que tenha uma ideia, né? O dicionário de língua espanhola sempre ele vai identificando algumas palavras a cada ano que são as que aparecem, né? Uma delas agora é a de policrises. Quando a gente vai saindo de uma crise, pandemia, vem uma guerra, quando nem terminou a guerra, vem um brote de gripe aviária, como você colocava, vem um novo ciclo que vai fazendo com que os alimentos sejam mais caros, né? Vai fazendo com que a situação seja muito mais desafiadora num contexto, além de tudo, de mudança climática. Então aqui tem uma equação que a gente precisa rearmar e o Brasil é peça fundamental nisso. O Brasil é uma voz no cenário internacional que é demandada, que é avidamente escutada por outros países. E a FAO tem o prazer, a honra e também o compromisso de ajudar o Brasil a ir posicionando esses temas na agenda internacional, obviamente a partir do que vai se construindo dentro do país. Bom, o governo federal atualmente tem uma posição muito mais de cooperação internacional. Hoje em dia, buscando fomentar laços sul-sul, buscando fortalecer os BRICS, por exemplo, também buscando fortalecer o comércio interregional, que é um dos grandes desafios também para a agricultura, não somente a agricultura, mas a alimentação do povo, né? O relatório da FAO mostrou que ainda temos uma grande quantidade de pessoas com fome ou subnutridas. Um desafio um pouco irônico para uma região que tão bem produz tanto alimentos, commodities, alimentos orgânicos, mas que não consegue ainda distribuir de uma forma que seja socialmente responsável, vamos dizer. Quais desafios a gente tem para poder chegar a melhorar esse cenário hoje em dia? Eu organizaria minha resposta a essa pergunta que é extremamente importante, é a pergunta que estão se fazendo os vários países da região, né? Ela passa talvez por conseguir fazer com que a agricultura siga sendo produtiva, eficiente no uso dos recursos naturais, é dizer, produzir mais com menos, né? Cada gota de água num sistema de irrigação ela conta, num cenário de cada vez mais pressão pelo uso da água, dos recursos hídricos. Então, fazer uma agricultura mais eficiente. Fazer uma agricultura que inclua os distintos sujeitos que vivem, habitam, constroem o mundo rural. Aqui a gente tem que abrir espaço para a agricultura familiar, para as juventudes rurais que estão no campo, querendo participar das economias rurais, talvez não fazendo as mesmas coisas que os seus pais, mas incorporando tecnologia, né, incorporando conhecimentos. A gente deu um salto na região em termos de conhecimento, de escolarização, né, que muitas vezes é subaproveitado. E reconhecendo a diversidade dos sistemas produtivos, incorporando os sistemas agrícolas tradicionais, que não por serem tradicionais são menos intensivos em conhecimento. Tem que colocar ciência e tecnologia à disposição dessa miríade de atores para fazer uma agricultura ainda mais eficiente com critérios de sustentabilidade. Não dá mais para fazer a agricultura como se fazia antes, e essa região é uma região que está na vanguarda disso, né? Então, seja na agricultura orgânica, seja encontrando princípios de agroecologia, de transição agroecológica, né? Isso vai muito... É uma cara da moeda que se complementa com as políticas que ampliam o acesso das populações, especialmente as mais vulneráveis, à alimentação, né? A região da América Latina e Caribe, também segundo nossos estudos, é a região em que, contraditoriamente, né, que produz muito alimento, mas é onde é mais caro se alimentar bem. O custo da dieta, de uma dieta saudável,
é muito maior do que em outras regiões do mundo. Então a gente tem aqui um desafio de conseguir fazer, sim, continuar produzindo, mas garantindo condições para que as populações mais vulneráveis tenham acesso aos alimentos. Então aqui entram as políticas de proteção social, aqui entram as políticas de abastecimento, garantir oferta. Muitas vezes, olha que contradição, é mais fácil a gente comprar comida super ultra processada do que comprar, né, uma fruta, né, nos nossos entornos. Incluir uma dieta mais saudável. Para uma dieta mais saudável. Então aqui tem uma coisa que é nova também aqui na conversa que a gente teve durante essa semana, que é um foco grande numa política nacional de abastecimento. E aí não é só a agricultura, aí envolve o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, o Ministério do Meio Ambiente. E aí, minha terceira colocação, os problemas hoje são tão complexos do mundo rural, do mundo da alimentação, que ninguém, de forma isolada, tem todas as respostas. Aqui exige trabalho colaborativo, muita articulação, muita complementariedade, muita intersetorialidade. A gente vai ter que cada vez mais conversar, né, o sujeito da agricultura com o sujeito dos mercados, com aquele outro que está nos serviços, né, de ir articulando visões, propostas muito mais ousadas do ponto de vista do que se fazia antes, porque os desafios são mais complexos, né? Aqui no Brasil, na região e no mundo todo. Luiz, olha, a complexidade também já da agricultura tentando se adaptar às mudanças climáticas hoje tem sido da atenção de vários pesquisadores, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, mas por enquanto vamos para um pequeno intervalo. Convido vocês para acompanharem o Agroamérica aqui com o Luiz Beduschi, oficial de Políticas para o Desenvolvimento Rural da FAO, e a gente volta já. Olá, o Agroamérica está de volta. Estamos conversando com o Luiz Beduschi, que é oficial de Políticas para o Desenvolvimento Rural da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Luiz, a gente estava falando um pouco sobre os sistemas alimentares. De fato, como a gente pode melhorar os sistemas alimentares que estão sendo usados, né, hoje nos vários campos da América Latina e do Caribe para melhorar essa questão da produtividade, da segurança hídrica, da qualidade dos alimentos também, que é tão importante para a alimentação e também para a produtividade do produtor rural hoje. Tá bem, Gabriel, e acho que é importante a gente começar, talvez esclarecendo para quem nos está escutando, do que a gente está falando quando fala de sistemas alimentares. A gente está falando de todo o circuito que vai desde antes do produtor colocar uma semente no chão, né, para a parte de produção, para a parte da colheita, do armazenamento, né, do transporte dos alimentos, né, a partir do transporte no processamento, até chegar no prato e do cidadão em cada um dos países aqui no Brasil ou em outras partes do mundo. É todo o círculo que vai da produção ao consumo, envolve um monte de atores, uma série de atividades. Só para vocês terem uma ideia, se a gente considerasse o sistema alimentar global como um todo, seria o maior sistema econômico do planeta, né? Se fosse uma única indústria. Então tem uma importância enorme, tão importante é que as Nações Unidas convocaram o que foi a cúpula mundial dos sistemas alimentares exatamente para ir respondendo entre todos as perguntas que o Gabriel colocava, que você colocava. Como é que a gente melhora os sistemas alimentares? Então, a gente melhora os sistemas alimentares provendo melhores serviços para os agricultores, promovendo e levando ciência e tecnologia para eles, né? Fazendo com que cada passo desse circuito seja melhorado, melhorando o armazenamento, diminuindo as perdas e os desperdícios. A gente perde praticamente 1/3 do que a gente produz, né? E aqui tem um dilema. Quando a gente perde 1/3 do que produz, seja por perdas, não a colheita que a gente perde porque não armazenou bem, ou porque a gente não
né, desperdiça depois no prato, a gente está perdendo recurso natural, está perdendo esforço humano, está perdendo investimento. Então aqui tem um campo que a gente tem que melhorar, né? Até o final mesmo, assim, de como é que chega nas pessoas, né? No meu prato de comida, e um prato que seja um prato com alimentos saudáveis, com alimentos mais frescos. Então tem todo um espaço para melhorar os sistemas alimentares. E passa muito, em alguma medida, pela capacidade dos países colocarem políticas públicas em apoio aos produtores, aos que fazem o comércio desses alimentos e aos que consomem, né? Em facilitar, por exemplo, os circuitos comerciais também entre países, né? A gente aprendeu isso na pandemia, né? Em que determinados circuitos, especialmente os circuitos curtos entre produtor e consumidor, foram muito utilizados, né? Quando tudo ficou fechado, né? E teve muita inovação, Gabriel, né? E tem muita oportunidade. Hoje a gente tem sistemas informáticos que permitem ao produtor, em qualquer lugar do planeta, saber o preço do seu produto, como que ele está sendo negociado na CEAGESP, no CEASA, né? Isso tem que chegar para eles. Agora, o senhor tocou num ponto muito importante, que era essa adaptação conforme os territórios. Quando penso em territórios, a gente pensa muito nos biomas que nós temos aqui no Brasil. A Caatinga, temos a Mata Atlântica, a Pampa, o Cerrado, que tem tantos benefícios e é também o berço das águas, né, do continente, certas bacias principais do continente, e também temos a Amazônia, que também é um grande, vamos dizer, mistério para muitos dos brasileiros, para muitos dos colombianos, dos venezuelanos e de outros países que também compartilham essa floresta tão magnífica. Uma das discussões é justamente falar sobre a bioeconomia desses biomas e também da Amazônia. Agora, se vermos os dados, né, da produção da bioeconomia dos frutos e do que vem da Amazônia, a maioria está sendo produzida fora da Amazônia. Ou seja, é muito difícil da própria Amazônia poder manter as suas riquezas lá por conta de falta de infraestrutura, de conectividade, de treinamento. Qual é a posição da FAO em relação a como tratar a Amazônia hoje? É uma excelente pergunta, porque me permite contar para quem não está nos escutando, né? Uma das atividades que a gente fez durante essa semana foi exatamente respondendo ao convite do governo brasileiro para que nós nos incorporemos às várias organizações que vão estar envolvidas num grande evento, na cúpula pan-amazônica, né? O governo brasileiro está convidando, ou deve convidar, nos próximos dias, os países vizinhos. A gente teve, inclusive, na UTCA, na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, conversando sobre isso, pensando exatamente em quais são as particularidades dos sistemas alimentares na Amazônia, né? Por que a gente ainda não consegue transformar essa riqueza da sociobiodiversidade em resultados concretos para cada pessoa, né, que vive por lá? Então aí, como você colocava, Gabriel, assim, vai faltar investimento em infraestrutura, vai faltar investimento em ciência e tecnologia, mas não é qualquer infraestrutura, não é qualquer ciência e tecnologia. Tem que ser discutida de acordo, pensada, implementada, de acordo com as particularidades desse território. Então, eu acho que a gente tem que entender melhor o bioma amazônico, ou as várias Amazônias, como dizia o professor Absaber, né, um dos geólogos que mais conhecia a Amazônia, para não perder a oportunidade, uma vez mais, de transformar essa riqueza potencial para todo o planeta em resultados tangíveis para as populações que vivem na Amazônia, né? Eu não posso ter na Amazônia o custo da manutenção da floresta, do clima, não pode recair exatamente nas populações mais vulneráveis. A gente tem que dar um jeito, e eu acho que eu fiquei muito feliz durante essa semana de escutar essa conversa em várias secretarias dos vários ministérios, por exemplo, na Secretaria de Bioeconomia no Ministério do Meio Ambiente, em estratégias para valorizar a floresta em pé, para valorizar os produtos da sociobiodiversidade, para
conseguir transformar esse potencial em riqueza que possa ser, como você dizia, distribuída, apropriada também pelos sujeitos que a constroem. Então aqui a FAO vem trabalhando, é um dos principais programas a nível global que a FAO trabalha, que é o de bioeconomia, sempre com uma leitura de que é uma bioeconomia que tem que estar a serviço de combater a fome, promover uma alimentação saudável para todos e todas, sem deixar ninguém para trás. Né? Então aqui, além disso, eu acho que tem uma riqueza que a gente desconhece na Amazônia. E a gente não está falando só do açaí, da castanha, né? Tem um monte de potenciais espécies de uso que poderiam ser melhor trabalhadas, transformadas, sempre com, eu acho que isso é importante, sempre em diálogo com a sociedade local, com os povos e comunidades tradicionais, com as populações indígenas, com os ribeirinhos. A gente tem que deixar, e aí acho que é uma crítica para a forma como em geral se faz processo de desenvolvimento, pensando sempre de fora para dentro, de fora para dentro. Talvez aqui a gente tenha que colocar um pouco mais de atenção nas capacidades locais e muito mais em complementar, né? Fazer aqueles diálogos de saberes que são cada vez mais importantes para enfrentar a complexidade. Excelente. Isso daí é trazer o diálogo com todos, né? Falar com todas as partes, né? Inclusive os povos indígenas que comumente são, às vezes, esquecidos dentro dos diálogos para o desenvolvimento regional. Sr. Beduschi, uma dúvida. A gente agora também enfrenta, obviamente, as dificuldades que a guerra da Ucrânia trouxe. O mundo globalizado hoje sofre seus impactos, né? Principalmente no mercado, também no fluxo do trânsito de coisas importantes, né? Fatores importantes para a agricultura, como os insumos agrícolas e suas fontes, né? Potássio, entre outros minerais importantes aí. Hoje em dia, esse fator tem encarecido muito o valor dos alimentos, tanto para pessoas aqui no Brasil, quanto na Índia, enfim, é um fator que abalou os mercados internacionais. Há como a gente se proteger mais desses impactos, dessas guerras ou de outros fatores como a gripe aviária, que está obviamente se espalhando pelo mundo, não tem como a gente ignorar esse fato. E hoje em dia o Brasil ainda está bastante protegido, mas em alerta vermelha, né? Como que a gente pode se proteger melhor com o desenvolvimento rural mais atento, talvez? Eu acho que tem uma coisa que a gente foi aprendendo, né, nesses últimos anos tão difícil. A gente aprendeu da pior maneira, né? Primeiro com a pandemia e agora com o consequente aumento do preço dos insumos e, por isso, dos alimentos, né, a partir do conflito na Ucrânia. Tem uma coisa que eu acho que os países estão colocando em andamento para se proteger, para minimizar os efeitos, que passa, por um lado, em ter capacidade política, instrumentos de política, por exemplo, como política de abastecimento. Tem que voltar a ter capacidade de garantir oferta, né, alimentar para dentro dos seus países, sem com isso fechar a fronteira. Isso a gente aprendeu, e os países dessa vez, a diferença da crise de 2008, quando todo mundo se fechou, a gente, pelo menos desde a FAO, a gente foi insistindo nessa ideia de manter os fluxos comerciais, porque quando a gente fala América Latina como um todo, é o grande celeiro de alimentos, mas tem muitos países que são importadores líquidos de alimento. Se todos os países se fecharem numa estratégia de cada um por si, a gente vai piorar ainda mais a situação, né? Então, ter políticas de abastecimento interno associadas a manter o fluxo comercial e encontrar alternativas. E aqui tem uma grande potencialidade, eu vou voltar de novo no tema da inovação, né, da incorporação de ciência e tecnologia, por exemplo, no uso de sistemas que dependam menos dos insumos, por exemplo, nitrogenados, que a gente tem que melhorar a nossa capacidade de manter os nossos solos vivos, né? A FAO tem trabalhado muito intensamente nos mapas de solo para que com menos insumo a gente consiga ter mais produtividade. Tem que trabalhar matéria orgânica no solo, né? Tem que ter um monte de prática que a gente sabe, né? Especialmente num país como o Brasil, né, que tem uma Embrapa tão sólida, com tanta capacidade,
né? Tem muita coisa que a gente pode fazer para acelerar processos de transição agroecológicas que servem para todo mundo, para o pequeno, para o grande, para o agricultor familiar, para o grande produtor de soja. Alguns amigos aqui no Brasil que são produtores, né, que vêm trabalhando a matéria orgânica no solo, hoje em dia dependem menos de insumos trazidos de fora para dentro. Então, acho que tem esse campo. E, por outro lado, a gente tem que garantir políticas de proteção social que dão resposta imediata, né? E aí eu faço a vinculação com a tua pergunta, né? A gente está vivendo uma ameaça com a gripe aviar, né? Em vários dos países da região. Tem um alerta, a gente já deixa à disposição para um outro programa aqui do Agroaméricas com o nosso especialista no tema, mas é um alerta muito importante, não só pelo que significa em termos de produção agregada, mas porque a proteína das aves, né, o ovo, o frango, é também a proteína que alimenta as populações mais vulneráveis. Então a gente tem sim que estar alerta, num alerta bem atento, para se antecipar e garantir, já ter os mecanismos, os instrumentos concretos que permitam dar uma resposta imediata às populações, para que quando isso continue aumentando o preço, elas tenham condições de se alimentar. E isso passa, como sempre, por vontade política, instrumento de política e capacidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que os países estão colocando mais e mais atenção e capacitando os seus técnicos, né? Construindo capacidades que passam pela dimensão interna, mas também dialogando entre eles. Outra vez, não dá, não é o Brasil que sai sozinho, nem o Chile que sai sozinho, nem a Argentina que sai sozinho de uma situação como essa. Vai ter muita cooperação nesse tema e em vários outros, que é uma boa notícia nesse começo de 2023. Excelente. Luiz, infelizmente chegamos ao final do programa. Temos muito para conversar, né? Muito a aprender ainda. Muito obrigado pela sua participação aqui. Te aguardo para uma outra oportunidade. A gente sempre fica de portas abertas para você e para a FAO, sempre. Muito obrigado, Gabriel. A gente vai voltar a se encontrar realmente. A gente sai dessa semana com uma agenda de trabalho com o governo brasileiro. Assim que talvez vocês vão me ver outras vezes aqui em Brasília. É sempre um prazer conversar com vocês e com as pessoas que nos estão acompanhando. Perfeito, muito obrigado. Para você que vem nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. O AgroMais vem com mais informação e mais programas especiais com a FAO. Fiquem ligados. Eu fico por aqui e desejo para vocês um ótimo dia e, por favor, acompanhem a programação do canal AgroMais e nas nossas redes sociais @AgroMaisTV. Até já.